Sol maior. Andando sobre o mar, lá vem o bom Jesus, os discípulos a lutar contra a tempestade. Mas quando eles olharam, começaram a reclamar. Depois de tantas lutas, agora um fantasma para nos assustar. Não temas que sou eu, falou-lhe assim Jesus. Não temas que sou eu. E Pedro lhe rogou: Mestre, se és tu, manda que eu vá te encontrar. Jesus disse: pois vem. Pedro desceu do barco e andou sobre o mar, dado a tempestade. Pedro ali temeu, começou a afundar. Então logo gritou: Senhor, tu me socorres, que eu estou a perecer. Jesus pegou-lhe as mãos e disse: homem sem fé, por que queres temer? Não temas que sou eu. Falou-lhe assim Jesus: não temas que sou eu. E Pedro lhe rogou: Mestre, se és tu, manda que eu vá te encontrar. Jesus disse: pois vem. Pedro desceu do barco e andou sobre o mar. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero só relembrar os irmãos de que nós temos aqui um núcleo de uma das maiores escolas teológicas do Brasil, uma escola com mais de 25 anos de existência. Ele desenvolveu e foi um trabalho mais na área da evangelização. E no caso da escola teológica, pastor Bernardo Johnson, que foi um dos maiores evangelistas do Brasil e do mundo com as suas cruzadas, juntamente com o pastor Vitorino Silva, desenvolveu grandes trabalhos, foi um dos grandes avivalistas do Brasil, pastor Bernardo Johnson. E ele fundou a escola ETAD, que é a escola teológica, que nós da DCARA estamos ligados a esse trabalho. Temos vários núcleos no estado de Pernambuco, em várias cidades, e estamos tendo o privilégio de ter a ETAD aqui em Petrolina. A ETAD é uma das escolas que eu não conhecia, por conta de que não tinha liberdade de conhecer outras escolas teológicas. Mas depois tive conhecimento da ETAD e fiquei maravilhado com
os materiais que a ETAD disponibiliza mensalmente, ou melhor, a cada disciplina, os irmãos recebem esses materiais aqui. Estamos estudando, já estudamos Epístola aos Hebreus, que é uma análise bíblica e teológica, e estamos estudando Epístolas Paulina 2, Efésios e Filemon, a vida cristã na prática. A gente estuda teologia bíblica, não é teologia filosófica, mas teologia bíblica. Então, os irmãos que desejam crescer no conhecimento da palavra de Deus, se aprimorar no conhecimento, procure o diácono José Roberto. Hoje ele não está porque está enfermo, mas venham amanhã, todas as quarta-feiras, a gente está aqui, ou pelo menos alguém está aqui, para lecionar as aulas da ETAD, e tem sido uma bênção. É um dos cursos mais baratos do Brasil, com maior qualidade. E eu digo aos irmãos porque eu conheço alguns e digo que o da ETAD é um excelente curso. Os materiais são de primeira qualidade. Amém, meus irmãos? E quem quer conhecimento, não tem o dinheiro para fazer o curso, não tem problema. Venha, traga o seu caderno, venha participar da aula e você vai estudando e adquirindo conhecimento gratuitamente. Só não vai poder se formar com os alunos quando tiver a formação aqui, o culto de formação dos formandos. Então aproveitem e venha adquirir o principal, que é o conhecimento. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho procurado cada vez mais estar estudando. Eu estudo a Bíblia há alguns anos, desde alguns anos, e hoje eu percebo que quanto mais eu leio, mais descubro quanto sou ignorante. Quanto mais estudo, mais vou descobrindo o quanto sou ignorante. A gente não estuda para se tornar um expert no conhecimento. A gente estuda para se tornar menos ignorante, porque o conhecimento ele é muito vasto. O mundo do conhecimento é muito grande. Eu passei ontem praticamente na casa do irmão Paulo, não sei se ele está aqui, diácono Paulo. Está lá dentro. E ontem eu me reservei só para escrever o livro, que eu estou escrevendo um novo livro e eu tinha que dar uma adiantada. Me reservei ontem o dia e a noite. E quanto mais eu pesquiso, me enchi de livros. Quanto mais eu pesquiso, eu vou descobrindo o quanto sou ignorante, irmão. Como preciso aprender. Como preciso estar aprendendo. É uma coisa tremenda quando a gente vai se deparando com as Escrituras Sagradas. Quando eu tinha 21 anos, eu li a Bíblia, já tinha lido a Bíblia 7 vezes. E não digo isso para me engrandecer, digo isso para estimular os jovens a estarem lendo a Bíblia. E eu já tinha lido a Bíblia 7 vezes, toda a Bíblia, fora alguns livros que eu li que perdi as contas. Livro de Salmo, já li tanto o livro de Salmo que perdi as contas. Provérbio, já li tanto que já perdi as contas. Que às vezes eu li livros sorteados, e não segui aquela cronologia. Está a segunda temporada de escatologia. Então vamos meditar nesta noite, no tema que estamos estudando há 2 semanas, os meios que garantem o escape dos laços do diabo. O que fazer para escapar dos laços do diabo? E algumas pessoas perguntam, pastor, mas a gente não é crente? Mas crente também pode ser laçado por Satanás. Abra a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2.
capítulo 2, versículo 25 e o 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e o 26 diz assim: instruindo com mansidão os que está fazendo o quê? Fazendo o quê? Desprendendo-se de quê? Dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Estão presos. Então nós estamos falando acerca de crentes que se permitem ser laçados por Satanás, crentes que o diabo encontra facilidade para capturá-lo. Eu já falei aqui sobre o que é laços, mostrei etimologicamente que a palavra laços, ela pode se referir a algo bom na Bíblia, como aliança com Deus, aliança com alguém, mas também tem um lado negativo, o lado ruim, um sentido ruim da palavra, que é ciladas, armadilhas, enredos espirituais. Falei de que existem pelo menos aqui 5 classes de pessoas que o diabo usa para capturar outras pessoas. Falei dos laços dos soberbos, falei dos laços dos ímpios, falei dos laços dos invejosos, falei dos laços dos apoiadores de pecado e falei dos laços dos desconhecidos, dos agentes secretos do diabo. Falei dos laços de pessoas que o diabo usa, que a gente não sabe nem quem foi, quem armou o laço, só sabe que o laço está ali. Falei a semana ou o encontro passado sobre sinais que identificam um crente laçado. E eu falei aqui pelo menos de 4 tipos de sinais que identificam uma pessoa laçada pelo diabo. Primeiro sinal que eu falei aqui foi sobre o medo. O crente laçado, geralmente ele sofre de fobia. E eu não estou falando aqui de uma fobia lógica. Eu estou falando de fobia ilógica. Medo do que não existe. Medo do que não está acontecendo como se estivesse. Medo de tudo e de todos. Medo de relacionar-se. Medo de confiar nas pessoas. Tudo isso aí, de forma ilógica, isto representa um laço que o diabo colocou na vida das pessoas. Então tem pessoas que se sentem seguras em tudo. Acha que todo mundo é coxinha e doquinha. Acha que todo mundo aqui é falso. Acha que todo mundo é maligno. Acha que todo mundo é mentiroso. Isso aí se chama laço do diabo. Nada mais. Laço do diabo. Segundo, falei sobre as angústias de morte, quando a pessoa sofre constantemente de crise existencial. Essa pessoa geralmente está sendo vencida por um laço de Satanás. Falei sobre ídolos no coração, a pessoa que ama mais coisas, objetos de pessoas acima de Deus. Tem gente que prefere deixar a igreja do que deixar uma amizade lá fora. Prefere abrir mão das suas responsabilidades na igreja do que deixar um uso e costume de alguma coisa. Como se aquele uso e costume valesse mais do que as coisas que estão disponíveis para elas na igreja. Eu vi uma irmã
que veio para mim dizer que ia abandonar a igreja. Isso quando estávamos numa outra denominação, porque aquela denominação não permitia ela usar calça. E essa irmã veio para mim, um pouco assim, transtornada, de fúria, por causa de alguns irmãos que estavam reclamando. E ela era uma excelente professora de escola dominical. A classe daquela irmã era cheia todos os domingos. Ela tinha uma habilidade extraordinária de passar o conhecimento. E ela veio para mim reclamar, falando de mim, eu não quero mais saber da igreja e tal. E ela começou falando. Eu só ouvindo. Quando eu terminei, eu perguntei a ela assim: irmã, quem lhe deu o dom de comunicar as verdades da Bíblia? Ela olhou para mim e disse: o que tem a ver com o que eu estou lhe dizendo? Eu disse: não, só me responda. Ela disse: Deus. Eu disse: quem mobiliza aquelas irmãs que estão lá na classe? Veja a quantidade de irmãs para vir ouvir a palavra justamente através da senhora todos os domingos. Ela disse: Deus. Quem abre a sua mente para entender a Bíblia? Quem lhe deu confiança na igreja? Quem despertou no coração dos líderes aí da igreja, do pastor, do coordenador na época, para convidar a senhora no meio de tantas irmãs para ensinar? Ela disse: claro que foi Deus. Eu disse: e agora a senhora vai abrir mão de tudo por causa de uma calça? Tudo que Deus lhe deu, a senhora joga fora, abre mão da igreja, abre mão da confiança, abre mão de seus dons, abre mão porque não quer abrir mão de uma calça, que no contexto da igreja onde ela estava, não se podia usar calça. Aí ela começou a chorar: eu não tinha pensado desse jeito. Eu disse: é bom pensar. A senhora está dizendo que a calça vale mais do que tudo que a igreja e Jesus tem feito pela senhora aqui nesta igreja. Então nós estamos vivendo numa época assim, em que as pessoas estão idolatrando mais coisas, mais objetos do que confiança, do que oportunidade, do que os talentos, do que os dons de Deus. E às vezes por causas de coisas tão baratas, as pessoas fogem, vão embora, ficam procurando se adaptar em denominações. E uma vez uma irmã me perguntou assim: pastor, me diga uma coisa. Eu achei interessante aquela pergunta. Me diga uma coisa: se quando Jesus voltar, o senhor descobrir que muitas coisas que o senhor prega e acha que é pecado, o senhor descobrir que não foi pecado, que não era pecado, e as outras igrejas diferentes da sua, isso quando eu estava em outro lugar, e as outras igrejas diferentes da sua, que diz que não é pecado, está aí desfrutando. Se o senhor descobrir lá no dia do arrebatamento que não era pecado e o senhor não desfrutou, o que é que o senhor vai fazer? Eu digo: eu não vou fazer nada. Agora, eu vou dizer uma coisa: se eu perdi pouco. Se eu perdi alguma coisa, porque não participei de algumas coisas aí que outras de igrejas aí participam, que nem balada gospel, de coisa. Se eu perdi pouco. Agora, e se eles descobrirem no dia do arrebatamento que é pecado? O problema não é se eu descobrir que não é. O problema é se, quando chegar o dia do arrebatamento, eles descobrirem que aquilo era pecado e não subir. Porque se eu perdi pouco. Agora, se eles perderem, vão perder a eternidade. Então eu prefiro me segurar do jeito que eu acredito, do jeito que me ensinaram, do jeito que meus pais me ensinou. Porque se eu perder, lá no final eu vou perder pouco. Agora, se eu ganhar, vou ganhar a eternidade com Deus, irmão. Aí tem gente que prefere balada e prefere coisa, e tá mais permitido, isso aqui é besteira, isso é só uso e costume. Então vai, querido. Agora, se tu descobrir no final que é pecado, perder se foi muito, porque tu ganhou essas coisas, mas perdeu a eternidade. A não ser que se converta
sobre a pressão do anticristo. Aí talvez ainda ganhe alguma coisinha. Então existem pessoas que estão laçadas por causa de alguns ídolos que está no coração, vestes, cantores, músicas mundanas. Entendeu, irmãos? Existem pessoas laçadas assim com essas coisas. Festas, culturas. Aí tem gente que está laçado com essas coisas. E existem pessoas que o sinal dos laços na vida delas é a ambição por poder, que é a megalomania, uma doença, onde as pessoas sofrem de ambição, desejo exorbitante pelo poder, delírio de poder. Bem, hoje eu vou mostrar por que algumas pessoas são laçadas facilmente pelo diabo. Vamos lá? Quem quer me acompanhar, diga amém. Amém. Então existem alguns elementos que levam o crente a ser capturado pelo inimigo. E um dos primeiros elementos, ou o primeiro que eu vou apresentar aqui nesta relação, está em Êxodo, capítulo 34, versículo 12. Vamos lá? Eu só sei pregar consultando a Bíblia. Eu não conheço outro meio da gente ir para o céu a não ser pela palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 12. Êxodo 34 e 12. Diz assim: guarda-te de fazeres pacto. Em outras versões diz aliança. Guarda-te. Em outra diz concerto, né? Pacto, concerto, aliança, são só sinônimos. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar. Para o quê? Para que não seja por laço no meio de ti. Agora, vamos para a verdade do texto, porque algumas pessoas caem nas armadilhas, nas arapucas, nos enredos, nos laços de Satanás. Diga comigo: por influências das más companhias. Então, por que as pessoas caem no laço? Porque, no linguajar bem nordestês, porque anda com quem não presta. Porque faz aliança com pessoas que não prestam. Abra a Bíblia, veja Provérbios 22 e 5. Vamos lá. Provérbios 22 e 5. Diz assim: espinhos e laços há no caminho de quem? Do perverso. O que guarda a sua alma faz o quê? Faz o quê? Retira-se para longe, em outras palavras, com o perverso. Porque se você andar com uma pessoa perversa, você vai cair em laços, vai sofrer aflições, dores, espinhos e laços. Além de dores, vai ser capturado, vai ser preso. Ao conselho aí na Bíblia, está claro. Não precisa nem de nota de rodapé, não precisa nem de comentário um texto desse. Veja o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 24. Se você quiser mais clareza, 22 e 24 diz assim: não sejas o quê? O quê? Como é que diz sua versão aí? Iracundo não. Iracundo aí diz?
Não sejas iracundo. Não sejas companheiro, né? Não faças amizades com iracundo. Veja que versão clara. Muito bem. Não faças amizade com iracundo. A minha versão diz assim: não sejas companheiro do homem mal-humorado. Do homem mal-humorado. Nem andes com o quê? Com o colérico. Com o colérico. Versículo 25. Para o quê? Para que não aprendas as suas, e o que mais? Olha, está vendo por que as pessoas caem no laço? Está vendo por que tem pessoas enredadas? Está vendo por que tem pessoas atrapalhadas, embaraçadas? Pessoas que outrora tinham uma fé viva, hoje, cadê o fervor? Cadê o ânimo? Cadê a alegria? Cadê que não ora? Cadê que não lê a Bíblia? Agora vai olhar para as amizades dessas pessoas, se prestam. São pessoas piores do que elas. A psicologia diz que nós somos resultado das principais 5 pessoas que nos cercam. Nós somos resultado das principais 5 pessoas que nos cercam. E se você se deixa ser cercado por pessoas pior do que você vai se tornar mais tarde pior do que elas, porque são 5 te influenciando para ser pior. Meus amigos têm que ser melhor do que eu. Tem que ser mais crente do que eu. Tem que ser mais espiritual do que eu. Tem que ser mais fervoroso do que eu. Porque senão ele vai introjetar em mim a sua letargia, a sua frieza, as suas conversas, as suas histórias, que vai assassinar a minha fé e o meu ânimo. Aí depois fica na igreja: estou tão fraco, o culto está tão frio, o pregador é tão ruim. Não tem nada a ver com culto nem com pregador, tem a ver com as amizades que você está andando, porque não adianta Deus falar aqui, e você lá fora gasta mais tempo com os filhos do diabo do que ouvindo a voz de Deus. Você gasta mais tempo com aqueles que são ímpios, que te chamam para o pecado, do que com aqueles que te chamam para a igreja. Aí como é que você vai se tornar um crente espiritual? Como é que você vai crescer? Sabe por que você está caindo em laços? Porque está andando com quem não presta. Ou você abre o olho agora, ou você vai ser preso e depois vai padecer. Porque Deus está falando com você nesta noite. Você veio para o lugar certo. E foi Deus quem te trouxe para cá, para te pegar e te dizer a verdade hoje. Viu? Te dizer a verdade hoje. É porque eu estou assim frio, porque olha as pessoas, vê se as pessoas que tu anda estão te ajudando a ser mais crente, ou se está te afastando de Deus. Vê se te chama para um ciclo de oração, vê se te chama para a vigília, ou te chama para a beira do rio, ou só te chama para ir curtir, ou só te chama para lazer. Vê, rapaz. Vê se as tuas amizades são do tipo das amizades de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que gostava de orar, de estar junto. Amizades que quando mesmo Daniel não estava perto, porque acredita-se que Daniel saiu naquela celebração do campo de Dura, Daniel não estava ali porque foi a serviço do reino como embaixador, mas eles mesmo sem estar com Daniel, a gente não se dobra, a gente morre. Daniel vai saber que a gente morreu, mas morreu porque não se dobrou dentro dessa estátua. Isso aqui é amizade, irmão. Isso aqui é amizade, que não é crente só quando o crente está perto dele, não. Viu, irmãos? Porque tem gente que é assim, ele é o crente camaleão.
Ele é da cor da amizade. Se a amizade for espiritual, ele é espiritual. Deus já falou comigo, Deus já me revelou. Olha, eu tenho tanta experiência com Deus, e eu já tive cada sonho, e Deus já fez não sei o quê. Saiu aquela amizade de crente, chegou outra e começou a entrar na carnalidade. Rapaz, é bom demais. E por quê? Rapaz, eu gostei. E quando é que a gente vai lá? Ele é da cor do ambiente. Quando ele está cercado de crente, ele é crente. Quando ele está com ímpio, ele é ímpio. Ele não sabe o que é. Não sabe o que é, nem sabe o que quer. Viu, irmãos? Tem gente que é assim. É por isso que o crente, ele tem que ser criterioso com suas amizades. Você não pode colocar no rol de amizade as pessoas que você se relaciona. Porque uma coisa é você se relacionar, uma coisa é você ter paz com as pessoas, outra coisa é você ter comunhão com as pessoas. Paz, eu posso ter paz com todo mundo, mas comunhão, posso? Eu posso estar em paz com o ímpio? Sim ou não? Sim ou não? Posso, que a Bíblia diz que quando o homem ele serve a Deus, até seus inimigos entram em paz com ele. Posso ter paz com os ímpios. A Bíblia manda ter paz com todo mundo. A Bíblia manda a gente ter paz com todo mundo e preservar a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Agora, comunhão com todo mundo? Comunhão com todo mundo? Comunhão é koinonia, é estar de acordo. Eu posso estar de acordo com todo mundo? Não, irmão. Eu só posso estar de acordo com quem está de acordo com o meu Deus. Quem não está aliado com o meu Deus, não está em comunhão comigo. Eu estou em paz porque, te vira com a tua vida, mas não estou em comunhão porque não vou pelo teu caminho. Eu estou em paz porque não tenho nada a ver. Você é de maior, você é adulto, você escolhe o que quer. Tenho nada a ver com suas escolhas. Agora, em comunhão com você, vai para o inferno que eu vou para o céu, porque eu quero andar com Deus. Amém? Ou não é assim que a Bíblia nos ensina? Porque o ímpio pode querer ir para o inferno. Eu tenho que ir para o inferno porque é o ímpio. Não, porque é isso. Ele vá. Eu vou para o céu, porque o meu negócio é comunhão com Deus. Eu vivo em paz com o ímpio, porque eu não quero briga nem contenda com ninguém. Ele escolhe a vida dele. Agora, viver em comunhão só com quem tem comunhão com Deus. Só que quem gosta do que Deus gosta, só com quem quer o que Deus quer, aí com esse eu vou ter comunhão. Quem me entendeu, diga amém. Porque tem crente que não sabe diferenciar paz de comunhão. Acha que paz é comunhão. Não, paz é você não estar em conflito com ninguém. Comunhão é você andar de acordo, em concórdia com aquela pessoa. E a Bíblia não diz que a gente tem que andar em concórdia. A Bíblia diz que a gente tem que reprovar as obras dos ímpios. Quer ver uma coisa? Abra a Bíblia em Efésios. Efésios capítulo... Não está nas minhas anotações, mas não é um texto difícil de se achar. Que o livro de Efésios é pequenininho. Capítulo 5, diz assim, veja como o texto do capítulo 5 diz: sede, pois, imitadores de quem? De quem? De Deus. Você sabe o que é imitar? É copiar, é fazer mímica. No original aqui é aquilo que Deus faz, eu tenho que fazer. Isso em termos morais, procurar copiar o caráter de Deus. Aí ele diz: sede, pois, imitadores de quem? Como filhos. Pronto, o filho imita o pai. Se você não gosta das obras de Deus, é porque você não é filho de Deus. Se você aborrece o padrão de vida que Deus estabelece, é porque seu pai é outra pessoa, não é o mesmo pai que o meu. Se você gosta do que Deus não gosta, então Deus não é teu pai é outra pessoa. Que a Bíblia manda a gente imitar ele. Agora veja o que é que diz.
Veja o que é que a Bíblia diz. Andai em amor, como também Cristo vos e entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em cheiro. Mas a fornicação, o que é fornicação? Relação sexual sem compromisso, sem ser casado. Isso não é obra de Deus. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém, nem nomeie, nem fale nisso. São coisas que não é nem para falar. Vídeo pornô, crente está com essas coisas, isso não é coisa nem para estar conversando no meio de quem é crente. Se você vive nessa prática, você pode ser filho de outra pessoa, mas de Deus não. De Deus não. De Deus não. Deus não vai aprovar esse tipo de coisa. Eita lá. É Jesus. Nem torpeza, nem pavorrice. Sabe o que é pavorrice? Pessoa que é gaiata ao extremo. Pessoa que é gaiata ao extremo. Pessoa que quer viver só na brincadeira, leva tudo na brincadeira. A gente está falando as coisas sérias e eles estão levando na brincadeira. Isso é pavorrice, isso é uma prática que Deus abomina. Só brinca com as coisas sérias. Nem chocarrice, que é outra coisa interligada, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de quem? Quem faz isso é filho de quê? Da desobediência. Se é filho da desobediência, não é filho de Deus. Tem outro pai. Portanto, não sejais o quê? Não sejais o quê? Seus companheiros. Está vendo que a Bíblia manda a gente não ser companheiro de quem anda nessas práticas? Não ande com quem não presta. Não sejais seus companheiros. Porque no outro tempo eras o quê? Era o quê? Quer dizer que isso é prática de quem está onde? Mas agora sois o quê? Andai como filhos da luz. Nosso modo de vida é outro. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. O que a gente faz é bom, o que a gente faz é justo, e o que a gente faz está no campo da verdade, então você está dando fruto certo. Aprovando o que é o quê? O que a gente faz, Deus está aprovando, Deus assina embaixo. Vamos lá. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes o quê? Antes o quê? Massageai. Condenai. Veja que Paulo está dizendo, condene, reprove, se posicione. Porque tem crente que não se posiciona. Não, eu não sei, rapaz. Eu não sei se vai para o céu. Eu acho. Eu não quero nem me meter. Porque o céu não é meu, né? O céu não é meu? É, mas o dono do céu está dizendo, reprove. O céu não é meu, não. Mas o dono do céu está dizendo, reprove as obras infrutuosas das trevas. Reprove. Porque o que eles fazem em oculto, o quê? O quê? Até é o quê? Torpe. Então, o que você faz em oculto pode ser colocado em público? Se não pode, então não presta. Então não presta. Mas todas estas coisas manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quer dizer, um dia, tudo que se faz em oculto vai ser descoberto. Não adianta. Se quiser, se não quiser, vai ser descoberto.
Só mente, engana. Vamos para frente. Vamos para frente, soldado. E atrás vem gente. E lá na frente a gente vai ver que a pessoa enrola, engana, e vai tanta coisa, e disfarça, e vive aquela superficialidade. Lá na frente se descobre que a pessoa era falso. Aí eu pergunto, valeu a pena o quê? Só adiou para passar uma vergonha maior. E quem não se revela agora, vai se revelar lá na frente, a vergonha vai ser maior. Porque algumas pessoas caem no laço, porque andam com quem não presta, fazem amizade com quem não presta, se associam com pessoas que não prestam, andam com pessoas menos espirituais do que elas. Aí cai no laço. 2, por falta de doutrina ou porque transgridem os ensinamentos que recebeu. Porque as pessoas caem no laço porque está faltando alguém para estar ensinando, ou aquela pessoa, mesmo sendo ensinada, transgride os ensinamentos recebidos. Porque tem pessoas que é assim, a gente ensina, mas parece que não valeu de nada. A pessoa ouve, mas não guarda, não pratica. Acha até bonito. Foi tão bonito, que mensagem boa. Guardou o quê? Nada. Nada, porque não pratica, não coloca em prática. Então, facilmente cai no laço. Veja o que diz a Bíblia, Provérbios 5, versículo 22. Vamos lá. Provérbios 5, versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será o quê? Será o quê? Detido. Por que vai ser detido? Porque ele é ímpio. Ele pratica o pecado e se enreda nele. Se prende nele. Capítulo 13, versículo 14. 13 e 14 diz assim: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar de quê? Dos laços da morte. Então, quando se tem doutrina, a pessoa pode escapar dos laços. Agora, às vezes as pessoas não querem doutrina, querem show, querem balada. As pessoas não querem doutrina, não querem Bíblia. As pessoas não estão querendo uma igreja que ensine o caminho do céu. As pessoas querem uma igreja tipo um palco de televisão. Sabia? É só apresentação. Ei, dança, ei. Terminou, vai todo mundo comer pizza. Vai. As pessoas não querem ser mais confrontadas pela palavra de Deus. As pessoas querem docinho. Parece que estão tudo sofrendo com crise de verme. Porque só querem açuquinha na boca. Palavra docinha. Recebe aí a chave. É agora que o milagre vai agora, na tua cabeça. E a pessoa sai com o mesmo problema. Com a vida troncha. Com a vida errada. Com os maus costumes. Porque não querem doutrina. Não querem profeta. Não querem pastores. Não querem pregadores. Querem coach. As pessoas estão querendo coach. Não quer mais pregador que confronte. João, se ressuscitasse, ia ser degolado de novo. Porque se ele chegasse em algumas igrejas, raça de víbora, mata esse condenado. Porque hoje, estilo de João não serve. Viu, irmãos? Mas tem uma coisa, Jesus disse, não houve profeta maior do que João. Ele pode não ser muito querido, mas é muito aprovado diante de mim.
Porque tem gente que está indo atrás de aprovação humana, de fazer o gosto das pessoas, de ser queridinho, de popularidade. Não querem ser aprovados diante de Deus, querem ser popular, querem fluxo, querem muita gente lhe ovacionando. Eu fico com 3 crentes na DCeara, mas 3 crentes que a gente vai pegar na mão de... Tem pouco, mas vamos chegar no céu, meu querido. Vamos chegar no céu. Vamos para o céu, querido. Vamos para o céu. Porque hoje as pessoas se impressionam com muita gente. Quer muita gente? Vai para Meca. Vai para Meca. Se você acha que fluxo de pessoa é aprovação, muita gente é aprovação, então o islamismo está aprovado diante de Deus. Vai para Meca. Porque são milhares de pessoas arrodeando aquela caixa lá. Milhões de pessoas, é fluxo de pessoas. Mandaram um vídeo, acho que foi o senhor que mandou um vídeo para mim, não sei quem foi, de um pregador que só queria pregar onde tinha muita gente. Foi o senhor. Uma sátira que fizeram de um pregador que queria pregar para muita gente. A irmã perguntou, e aí, já está chegando? Ele disse, e aí, a igreja já está cheia. Já encheu a igreja? Eu vou quando a igreja estiver cheia. Que ele queria chegar quando a igreja estivesse cheia. Ele disse, olha, se eu soubesse que você queria pregar, não tinha muita gente, eu tinha convidado você para pregar lá na rodoviária, no metrô. Quer pregar onde tem muita gente? Vem quinta-feira comigo e com o pastor aqui, que a gente vai lá para o meio da feira. É assim, ó. Mas eu não estou preocupado se tem muita gente, estou preocupado se tem alguém que quer ir para o céu. Tem alguém aqui que ainda quer ir para o céu? Tem alguém que ainda quer doutrina que leva para o céu? Porque se tem, a gente continua até o fim, querido. Até o fim. Eu venho orando, eu venho dizendo, Senhor, se tu permitir outro coronavírus, não vai ter mais igreja no mundo, não. Porque os crentes dos dias de Jesus venceu os Césares, venceu os leões, venceu todo tipo de prática de morte das mais cruéis formas. Mas os crentes de hoje têm medo do coronavírus e por conta disso não ora mais, não busca mais, estão só em casa. E você está pensando que é uma realidade aqui de Petrolina? Eu já disse, eu tenho consultado vários pastores, o pastor Josué Brandão, o irmão do pastor Jeremias, vários pastores e pastor em todo o Brasil, aonde a gente está, é assim. Depois do coronavírus, as pessoas ficaram em casa. Sabe o que é isso? Pessoas que perderam diante de uma ameaça de Satanás, perderam o prazer de estar na igreja, perderam a confiança no Deus que livra, perderam a fé no Deus que guarda. Irmãos, não precisou nem de muita coisa o diabo afastar alguns crentes da igreja. Foi só fazer as ameaças pela mídia aí que as pessoas acreditaram. Mas porque algumas pessoas estão caindo nos laços, porque está faltando doutrina, porque vivem transgredindo as leis. Provérbios 29, versículo 6, 29, 6, diz assim, na transgressão do homem mau, há o quê? Há o quê? Há laços, mas os justos jubila e se alegra. Então, quando o homem transgride, há um laço. Há um laço. Por que as pessoas caem no laço? Porque transgride. Ultrapassa os limites estabelecidos por Deus. 3, porque as pessoas caem no laço, porque perderam a fé, a confiança, convicção. As pessoas perderam a fé. Veja Provérbios capítulo 29, versículo 25. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Provérbios 29, 25. O temor do homem faz o quê? O temor do homem faz o quê? Armará laços. Mas o que confia no Senhor será o quê? Receberá livramento. Por que as pessoas caem no laço? Porque perdem a fé. Temor aí
é sinônimo, é sinal de ausência de fé, ausência de confiança, de convicção. Tem muita gente caindo em laços porque perdeu a confiança nas pessoas, em Deus, na palavra. Perdeu a confiança. E quando se perde a confiança, se fragiliza. Eu conheço a história de uma mulher que dirigia um trabalho de ciclo de oração, e as companheiras dela, as irmãs que compunham a direção, vice-dirigente, secretária, vice-secretária, estavam conversando assim num reservado, preparando uma surpresa para a dirigente que estava aniversariando. E a dirigente parece que não tinha confiança nas companheiras. Aí quando viu as três conversando assim, e quando as três viram que ela viu, aí pararam, né? Porque não era uma surpresa. Aí pararam, ficaram. Só que ela chegou e disse: estão tudo cheia de diabo aqui, né? Tudo cheio de Satanás. Aí a irmã disse: não, irmã, a gente está cheio de Satanás, não. A gente estava só preparando uma surpresa para o seu aniversário. Mas estamos vendo que a senhora não é digna, porque a senhora não confia nas irmãs que Deus colocou para trabalhar com a senhora. Perdeu a festa, perdeu o presente, porque falou besteira, não confia nas pessoas. Tem gente que anda desconfiado, acha que todo mundo que está cochichando está falando mal da vida dele. Tu está devendo, soldado? Quem não deve não teme. Quando eu vejo gente muito desconfiada é porque está devendo. Está devendo. Eu fui hoje numa casa lá em Nova Descoberta. Eu quero até dizer aos irmãos que encontramos o lugar. A congregação de Nova Descoberta vai ser aberta, que já encontramos o lugar. Amém, meus irmãos? Dia 2 de fevereiro vai ser o culto de abertura ali de Nova Descoberta. Aí eu hoje cheguei numa casa, falei: quem é? É o irmão da igreja. E foi? Não, tem que estar devendo. E não veio atender. Não veio. Sabe por quê? Está devendo, irmão. Está devendo. Quem deve fica assustado, já acha que é o cara que vai cobrar, já acha que é alguém que vai matar. E, irmão, existe a prudência, existe o medo do devedor. A prudência é a pessoa olhar pelo olhinho de vidro e tal. Não conheço não. Ou não, o que é que vocês estão querendo e tal. Mas não, daí, diga daí. Está devendo. Está devendo. Por isso que não quis atender. Tem gente que é assim, irmão, desconfiado. Aí perde a bênção, irmão. Perde a bênção. Porque se fosse uma bênção para ele, uma cesta básica, ia perder a bênção, irmão. Ia perder a bênção. Porque algumas pessoas caem no laço. Falta de fé, de convicção. Falta de maturidade. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e o 7. Porque as pessoas caem no laço? Falta de maturidade. Vamos lá, adiantar aqui, porque a próxima semana eu falo só como escapar dos laços. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6 e o versículo de número 7. Diz assim: eita, eu já estou em Tessalonicenses 3 e 6. Não neófito, são características pré-estabelecidas para quem vai ser incluso ao ministério. Aí Paulo diz assim: não imaturo, para que ensoberbecendo-se não caia o quê? Não caia o quê? Na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e o quê? E no laço do diabo.
Então Paulo está dizendo, não coloque pessoas que não tenham raízes para assumirem posições de liderança na igreja. Não coloquem pessoas que não têm maturidade para assumirem cargos na igreja, porque essas pessoas vão se ensoberbecer, vão se amostrar, vão querer se sobrepor a alguém e vai cair na mesma condenação que o diabo caiu, que quis se engrandecer no céu e caiu na condenação. Então, Paulo está aconselhando, tem pessoas que caem em laços porque são de poucas raízes, são imaturas, são crianças, são infantis na fé. Por que as pessoas caem no laço? Por que as pessoas caem nos laços? Por insatisfação com o que possui, porque são insatisfeitas, são descontentes com o que possui. Veja o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 6, versículo 8 e o 9. 2 Timóteo capítulo 6, ou 1 Timóteo 6, 8 e 9. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso o quê? Contente. Aí ele diz, mas os que querem ser ricos, faz o quê? Cai o quê? Cai em laços e em tentações, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Ou seja, tem gente que quer viver passando uma boa impressão financeira, quer ter o que não pode, quer ser o que não é. Aí termina caindo em laços. Fica aceitando todo tipo de negócios, todo tipo de acordo, buscando dinheiro até por meios ilícitos. Aí a Bíblia diz, esses daí querem ter dinheiro, querem enricar de forma desonesta, caem em laços. Caem em laços. O descontentamento tem sido a causa de muitas pessoas caírem em laços. Faz dívida sem ter com que pagar. Pede emprestado a um e a outro para cobrir o do outro. Pede emprestado a A, depois pede emprestado a B para pagar o de A. Depois vai pedir emprestado a C para pagar o de a quem pediu a B. E assim fica, e daqui a pouco vai virando uma bola de neve, está dentro do inferno. É briga dentro de casa, é contenda, porque querem ter as coisas de forma errada. Não sabe se contentar com o que Deus deu, com as fases da vida. Querido, a vida tem fase, assim como existem tempos, estações, inverno, verão, outono, primavera. Existe isso na vida da pessoa. Existe fase que a gente passa pelo verão, é uma seca só. Mas de repente Deus manda água, vai molhando a terra. Vem a primavera, aparecem umas flores no campo, daqui a pouco vem o outono e os frutos. Passe pelas fases da vida, querido. A pessoa está no tempo do verão e quer estar andando com um buquê de flor. Dá certo não, querido. Tempo de verão é seca mesmo. Eu passei pelo verão, eu tomava café comendo no chão com meus filhos e com a minha esposa. Passei na época só do amarelinho, do cuscuz, bife do oião, sardinha, salsichinha. Passei a época que não podia comer nem um cachorro quente no meio da rua. Passei uma época que eu comprava pão de manhã, não sabia o que eu ia comer no meio-dia, não sabia o que ia comer à noite. Passei essa época. Agora vai eu nessa fase querer apresentar o que não tinha. Viva a sua realidade e creia no Deus que faz milagre. Agora não tente entrar por caminhos inconvenientes, porque você vai se complicar.
Você não tem que viver para causar boa impressão nas pessoas, não. Para que o povo veja que você trocou o carro, para que o povo veja que sua casa é bonita. Mora na palafita, mas mora em paz. Mora em paz. Porque do que adianta estar numa casa grande e só contenda, só o inferno dentro de casa? Para que isso? Para que comprar os móveis sem ter dinheiro para pagar? Para depois o caminhão parar na frente e fazer vergonha a todos os vizinhos ali, mostrando que você não pagou, porque eu já vi isso acontecer com pessoas. Aí, envergonha o seu nome, sua rua, a igreja, e Jesus não quer nem ver um negócio desse. Pelo amor de Deus, se contenta. Se contenta com o marido que tem. Não, mas eu queria que meu marido fosse sarado, que nem aquele personal trainer ali. Teu marido é buchudo e pronto. Acabou-se, é o teu marido. Faz um pula-pula. Porque tem que agonia, irmãos. Uma agonia para insatisfeito com a mulher, insatisfeito com o marido, insatisfeito com o filho. É porque o filho do vizinho é mais inteligente, é formado. Querido, os QIs das pessoas têm seus ritmos. Um é acelerado, outro é mais lento. Teu filho talvez não tenha a habilidade do filho do vizinho, mas ele pode ter uma habilidade que o filho do vizinho não tem. Te contenta com o que Deus te deu. Não, mas porque eu queria assim, queria nada, rapaz. Você está insatisfeito. E a tua insatisfação está te levando para um buraco. Está te levando para o abismo. Está destruindo teu relacionamento. Está depreciando teus gostos. Tuas preferências estão sendo outras. E talvez esteja até cometendo o adultério imaginário. Porque assiste lá os vídeos, se projeta na mulher, aí namora com a mulher com o olho fechado. E é para não ver a mulher que tem. Porque está imaginando a outra que ele viu no vídeo. Eita lá. Aí cai nos laços. Cai nos laços. Aí depois está enredado no inferno, numa tribulação, e fica, por que foi que eu estou assim? Porque foi, andou com quem não presta, agiu como criança, transgrediu as leis de Deus, é insatisfeito com o que Deus tem lhe dado, aí vai juntando, vai entrando, e daqui a pouco está enredado, atrapalhado, vivendo no inferno. Aí diz assim, o diabo não amarra crente. Não amarra. Dá lugar. Dá lugar para ver se ele não te laça. Se a Bíblia diz em Provérbios 4:27, não dê lugar ao diabo, é porque se der ele pega. Porque as pessoas caem no laço. Por falta de disciplina moral. Tem pessoas que não têm disciplina nos seus instintos, não têm autocontrole. Vive como uma pessoa que parece que está se descobrindo, está na puberdade. Tem gente que é adulto com comportamento de adolescente. E nem de todos os adolescentes, que tem adolescente que é equilibrado. Mas tem gente que é como criança, irmãos. É uma tensão, é um desejo. Só pensa naquilo, só pensa naquilo, só pensa naquilo. Pense em Jesus, que Jesus seja o teu aquilo. Jesus tem que ser o teu aquilo. Para ver se você vai para o céu. Porque tem que só pensar em sexo, a conversa é sexo. É tudo sexo, é só coisa de sexo. Só quer ver sexo. E vai lá para esses videozinhos de não sei o que vai passando. O que top, como é? Oi? TikTok. Irmãos, a gente tem que ter cuidado. Viu, irmão? Nós temos que ter cuidado. Que o diabo vai laçando. E vai ficando tão bom. E é tão gostoso quando vai olhando. Eita, é tão bom. Um versículo passa logo. A mulher se minua, demora aí. É assim.
a pessoa vai caindo porque não tem disciplina moral. Eclesiastes capítulo de número 7, versículo 26. Eclesiastes 7, 26. Estou chegando ao final aqui para a gente encerrar. Eclesiastes 7 e 26. Como é que diz aí? E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. O quê? A mulher cujo coração são redes e laços. Ele não está dizendo que todas as mulheres são amargas. Ele está dizendo que existe tipo de mulher que é pior do que a morte. Porque o coração dela é uma rede e é um laço. Ela já vive à procura de capturar pessoas para prostituição. Já vive assim, ó, pesquisando. Ah, aquele ali está mirando os olhos em mim. Ah, aquele ali está de olho em mim. Eu conheço um camarada que ele era meio zarolho. As instalações assim. E uma vez uma moça disse ao amigo dele: rapaz, o pregador de hoje passou o culto todinho olhando para mim. Aí o amigo foi dizer a ele, disse: tu estava olhando para fulana de tal? Disse, não. Ela disse que tu passou o culto olhando. Disse, pergunta a ela qual foi o olho, porque se for isso daqui eu não estou vendo nada. Mas tem gente que já vive assim, à procura de quem está olhando. Ih, irmão, te concentra no céu, rapaz. Acho que vai ter que ter culto agora de óculos escuros, porque pelo amor de Deus. E as pessoas... É uma carência tão grande que até o zarolho está olhando para ela. Carência triste é essa aí. Daqui a pouco até o cego, né? Não, aquele ali ficou olhando. O cara é cego, rapaz. Porque as pessoas caem no laço por obsessões a elogios. Pessoas que têm secura, sede de ser elogiado. E pastor, quem vive à procura de elogio cai em laço, irmão. Quem gosta de ser bajulado cai em laço, irmão. Quem gosta de ser ovacionado cai em laço, irmãos. Quem gosta de ser babado cai em laço, irmãos. Cai em laços, é a Bíblia quem diz. Veja Provérbios 27 e 21. Provérbios 27 e 21. Diz assim: como crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim também é provado o quê? Assim o homem é provado pelo quê? Pelos louvores, pelos elogios. Agora veja Provérbios 29, 5. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo faz o quê? Arma uma rede aos seus. Cuidado, querido. Cuidado com essas pessoas que lhe dão parabéns até quando você não completa ano. Parabéns, aniversariei. Não, parabéns por alguma coisa, você é demais mesmo. Cuidado. Tem gente que tem uma sede por elogio. Termina uma mensagem, ele quer saber se o povo gostou. E não é no bom sentido de avaliá-lo, é no sentido de receber, de ser ovacionado. Termina de cantar, quem cantou melhor? Quem cantou melhor? Quem foi a voz? Rapaz, no meu hino o povo fez mais barulho. Que besteira. Que besteira. Barulho não é sinal de que Deus recebeu, não. Porque quando a arca chegou no arraial dos filhos de Israel na guerra contra os filisteus com Ofni e Finéia, o povo fez barulho que amedrontou os filisteus, mas Deus não estava no meio dele, não. Tem gente que tem uma forma tão errada de aferir a presença de Deus, acha que a presença de Deus está em barulho. Aqui não está tendo barulho, mas eu tenho certeza que Deus está aqui, irmão, está aqui, porque é a palavra dele que está sendo ministrada aqui. Irmão, cuidado, porque tem gente que é uma secura, uma sede de elogios, e eu não estou falando no bom senso, estou falando no demasiado, porque eu acho que todo mundo precisa
de afirmações. Até Jesus recebeu a afirmação: este é meu filho amado, que tanto me agrada. Todo mundo precisa de afirmação. Mas tem gente que é uma sede tão grande de afirmação que quando ninguém afirma, ele auto se afirma. Ele vai para frente do espelho e diz assim: quão grande és tu. Tu és maravilhoso. Espelho meu. Alguém mais... Pelo amor de Deus. Era tão bom que o espelho falasse mesmo: sai daqui, bicho feio. No instante ele ia botar: sai, Satanás, do meu espelho. Aí o espelho ia dizer: Satanás nada, que Satanás não mente não, você é feio mesmo. Mas tem gente que é uma procura de elogio. Não, eu não gosto do meu marido porque ele não me elogia tanto. O marido de fulano elogia. Querido, cada um tem uma forma de comunicar o amor. Talvez teu marido não te elogia tanto, mas é fiel. Mas é fiel a você. Eu já vi tanta coisa, irmão. Tanta coisa, irmão. Eu acho que eu não tenho 42 anos, não. Eu acho que minha idade é quase a idade de Matusalém. Que eu já vi tanta coisa. Eu estava no culto para casais. O camarada fez uma cerimônia, papapá, que eu não sou contra, não. Pode fazer, eu acho bonito. O cabo aqui é romântico. Tem uns que são grossos, que só papai de embrulha prego. Mas eu acho bonito o cara que é romântico. Agora, que seja honesto. Não seja só diante do povo. Aí fez aquele negócio bonito. No outro dia chega a mulher dele lá em casa: oh, meu coordenador, não sei o quê. Eu disse: mas irmão, ontem foi tão bonito aquele negócio. Mas vai para casa, você ver? Eu disse: vou pegar ele em casa. Aí eu disse: está vendo, Simone? É isso que eu digo. É isso que eu digo, Simone. Às vezes a gente vê tanto romantismo, tanta coisa. Querido, não é errado, não é bonito. Agora seja o mesmo em casa. Para de superficialidade, mentira. Se quer elogiar, para de querer mostrar o que você não é na frente das pessoas. Para de querer mostrar o que não é na frente das pessoas, porque na frente das pessoas pega na mão que é capaz de girar assim. Em casa não fica assim. Que é isso, querido? A posição sai daqui para aqui, ó. Vira, não é nem Bruce Lee, que se for forte é Bucho Lee. Todos em pé, irmãos. Mas é assim que as pessoas vão caindo no laço, porque corre atrás de elogio, falta de disciplina com a língua. Provérbios 6, versículo 2 ao 5, Provérbios 12 e 13. Quando a pessoa não tem disciplina nas palavras, quer falar o que quer, o que vem na cabeça cai num laço. Porque as pessoas caem num laço, a ignorância espiritual. Eclesiastes 9:12. O sábio fez a comparação do homem com os peixes. O homem não sabe o dia de morrer, diz ele. Por isso que cai em laços. Porque fica fazendo projetos, e não se prepara para o além. Vive aqui nesta vida como se fosse eterno nesse corpo. Aí cai no laço. Pare de brincar com as realidades da vida, querido. Você se preocupa tanto com as coisas materiais e a sua alma sufocada, e a sua alma morrendo, e o teu espírito aprisionado. Deus está dizendo: você não sabe a sua hora. Cuidado nos laços que estão aí na frente. Acorde, desperte. Você anota aí Eclesiastes 9:12, Atos capítulo 18, versículo 23. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos livre dos laços de Satanás. E quem quiser saber como pode ser livre, venha terça-feira. Terça eu vou estar chegando de São Paulo, do congresso onde vamos estar ministrando a palavra de Deus. 3 dias ali em São Paulo, num grande evento que começou domingo passado. Dia 23 foi domingo? Dia 23 foi domingo? Pronto, começou domingo e vai até o outro domingo.
Eu estarei ali ministrando sexta, sábado e domingo. Ore por mim, ore pela minha esposa, para Deus nos levar, nos trazer em paz, para que terça-feira a gente possa estar aqui novamente. E eu quero encerrar esta doutrina terça-feira, mostrando como escapar dos laços do diabo. Eu tenho certeza que esta palavra tem revelado muitas coisas que estão prendendo crentes, embaraçando crentes. E talvez alguma delas você não consegue se libertar. Então venha terça, no final, eu quero fazer uma oração para Deus quebrar essas cadeias. Você crê que Deus ainda quebra cadeias? Você crê que Deus ainda quebra laços? Então venha terça, eu quero orar para Deus quebrar essas cadeias e lhe dar vitória espiritual. Você consegue ser mais crente do que você tem sido até hoje. É porque o diabo está te embaraçando, porque o diabo está te atrapalhando, mas você consegue ser mais crente do que o que você